Olá, turminha, tudo bem? Bem, hoje nós vamos ver alguns exercícios relacionados à raiz quadrada. Vejam que, a princípio, eu botei aqui a tabuadazinha, né, dos números quadrados perfeitos. Então, 1 vezes 1 é 1, 1 é quadrado perfeito. 2 vezes 2 é 4, 4 é quadrado perfeito. 3 vezes 3 é 9, 9 é quadrado perfeito. Fiz aí até o 10, né? 10 vezes 10 é 100, 100 é quadrado perfeito. Só lembrando, números quadrados perfeitos são aqueles números que têm raiz quadrada exata. Beleza? Então, ó, selecionei um exercíciozinho aqui para vocês do livro, que diz assim: calcule as raízes quadradas quando possível. Então, a primeira alternativa aí, a alternativa A, é a raiz quadrada do número 225. Vamos voltar lá para o nosso bloco de anotações. Então, a princípio, eu quero a raiz quadrada de 225. Bom, vocês vão entender agora por que que eu botei aqui a tabuada dos números quadrados perfeitos. Ó, se 1 vezes 1 é 1, então eu posso dizer que 10 vezes 10 é 100. Da mesma forma aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, então eu posso dizer que 20 vezes 20 é 400. Vejam que o número 225 está entre 100 e 400. Então, a raiz quadrada de 225 vai estar entre 10 e 20. Agora vejam que o número 225 termina em 5. E só tem um número entre 10 e 20 que, multiplicado por ele mesmo, termina em 5, que é o 15. Por que dando 15? Porque 5 vezes 5 é 25. Termina em 5. Agora nós temos que verificar. Como é que é feita a verificação? Multiplicando o 15 por ele mesmo. Porque a raiz quadrada de um número é nada mais nada menos do que um número que é elevado ao quadrado de aquele número que está dentro do radical. Então, fazendo essa multiplicação, ou seja, 15 ao quadrado, tem que dar 225. Então, ó, 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. Multiplicando agora o 10, que no caso aí é o 1. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 1, 1. Fazendo a soma, nós vamos ter 5. 7 mais 5, 12. Sobe 1. 1 mais 1, 2. Então, ó, temos 225. Eu provei que 15 elevado ao quadrado, 15 vezes 15, é igual a 225. Então, a raiz de 225 é 15. Beleza? Deixa eu só apagar aqui para a gente ter espaço. Vamos voltar lá para o exercício. Ó, interessante, ele traz a raiz negativa do número 81. Então, aqui eu tenho, na alternativa B, a raiz negativa do número 81. Ó, olhando aqui a nossa tabelinha, eu sei que 9 vezes 9 é 81, ou seja, 9 elevado ao quadrado é 81. Então, eu sei que a raiz de 81 é 9. Posso já botar aqui. Ah, Danda, mas na aula passada você disse que não existia raiz quadrada de um número negativo. Não existe. Porém, o sinal aqui de negativo está antes do radical. Então, esse sinal eu só repito. O 9 é a raiz quadrada de um número positivo, porque o número que está dentro do radical é 81, então é um número positivo, ok? Então, a raiz negativa de 81 vai ser 9 negativo, beleza? Vamos ver o que é que traz o próximo exercício. Vê, na letra C eu tenho a raiz quadrada de 100 sobre 144 avos. Volta lá para o nosso bloco. Então, ele me pede aqui a raiz quadrada de 100 sobre
144 avos. Ó, isso é simples, né? Olhando aqui, ó, a raiz de 100 é 10, beleza? Porque 10 elevado ao quadrado é 100. Voltando lá. Então, eu posso dizer que a raiz de 100 é 10. Agora, eu tenho que determinar a raiz de 144. Vejam que 144 está entre 100 e 400. Agora, ele termina em 4. Quais números que multiplicado por ele mesmo? Entre 10 e 20, porque 144 está entre 100 e 400, termina em 4. Só pode ter 2. O 12, porque 2 vezes 2 é 4, ou o 8, porque 8 vezes 8 é 64. Provavelmente é o 12, porque ele está mais próximo de 100, nós temos que verificar isso. Vamos fazer a verificação multiplicando 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. E 1 vezes 1, 1. Somando, 4, 4 e 1. Então, a raiz de 144 é 12, porque 12 elevado ao quadrado é igual a 144. Beleza? Deixa eu só apagar aqui para a gente ganhar espaço. E vamos continuar. Vamos ver o que é que diz aqui o próximo exercício. Ó, aqui na letra D eu tenho a raiz de 9 centésimos. Vamos voltar para lá. Então, na letra D, eu peço a raiz de 9 centésimos. Eu vou escrever isso aqui como eu acabei de ler. A raiz quadrada de 9 centésimos. Vê, ficou fácil, né? Porque a raiz de 9 é quanto? 3. Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Nós temos aqui, ó. 3 vezes 3, 9. Beleza? A raiz de 100, nós temos aqui embaixo, ó. A raiz de 100 é 10, porque 10 elevado ao quadrado, 10 vezes 10 é 100. Como é que eu posso fazer a leitura dessa fração? 3 décimos. Eu tenho aqui 3 décimos. Vou escrever igual a gente lê. 3 décimos é isso aqui. Ok? Danda, qual a resposta que está correta? Bem, o livro traz a resposta em forma de um número decimal. Então, vamos trabalhar em forma de número decimal. Beleza? Vamos ver aqui o que é. Ah, na alternativa E. Veja, na alternativa E eu tenho a raiz quadrada de um número negativo. Então, vimos aula passada que não existe raiz quadrada de um número negativo, porque não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo. Beleza? Ou não existe nenhum número que elevado ao quadrado o resultado seja negativo. Então, a letra E, não existe um número real cuja a raiz seja a raiz quadrada de 16 negativo. Ah, Danda, a letra F. A letra F é o mesmo caso da letra D, não é? Aliás, da letra B. Eu quero a raiz negativa de 16. Vamos voltar lá. Eu vou querer a raiz negativa de 16. Ó, quanto é a raiz de 16? 4. Agora eu quero a raiz negativa. Então, esse sinalzinho aqui de menos, eu repito. Vai dar 4 negativo. Beleza, gente? Vamos passar agora para o próximo exercício, que diz assim. Determine a medida do lado de um quadrado, esquematizado abaixo, com base em sua área. Então, na alternativa a área do quadrado é igual a 64 centímetros quadrados. Vamos voltar lá para a nossa anotação. Então, eu tenho um quadrado cuja área é igual a 64 centímetros quadrados. E o enunciado me pede para mim determinar o lado desse quadrado. Já que é um quadrado, os lados são iguais. Então, eu posso dizer que a base mede x
e a altura também mede x. E a área é 64 centímetros quadrados. Sei também que quando eu multiplico a base vezes a altura, ou seja, x vezes x, eu vou determinar a área do quadrado, que é 64 centímetros quadrados. Quando eu tenho a multiplicação de fatores iguais, eu posso transformar essa multiplicação em uma potência. Sim, antes disso, vejam que nesse caso aqui, eu tenho uma equação. Eu tenho uma incógnita, que é x, eu tenho uma igualdade e tenho um valor após a igualdade. Então, isso aqui é uma equação, beleza? Voltando. Quando eu tenho a multiplicação de dois fatores iguais, eu posso transformar esses fatores em uma potência. Então, x vezes x é igual a x elevado ao quadrado, que é igual a 64. Nanda, vi que x elevado ao quadrado é igual a 64, mas o que me interessa é o valor de x. Então, eu vou ter que pegar esse 2 e passar para o segundo membro da equação. Já que ele está em forma de potência, eu vou passar com a operação inversa. E a operação inversa da potência é a radiciação. Então, eu vou ter x igual a raiz quadrada de 64. Vimos lá, ó, que a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 elevado ao quadrado, ou 8 vezes 8, é igual a 64. Então, voltando lá, ó, posso dizer que x é igual a 8. Aí ao lado do meu quadrado, beleza? 8 centímetros. Vamos voltar lá para o enunciado. Bem, eu vou fazer a alternativa B, que está dizendo que a área é igual a 30,25. Vamos voltar lá para o bloco de anotação. Eu tenho um quadrado, cuja área é igual a 30,25. E quero saber a medida do lado desse quadrado. Então, eu posso dizer que x vezes x é igual a 30,25. Vimos que aqui nós temos uma equação, não é? Eu tenho uma incógnita, que é um valor desconhecido, e uma igualdade. Então, eu vou pegar e vou resolver essa equaçãozinha. Primeiro, x vezes x é igual a x elevado ao quadrado, que é igual a 30,25. Beleza? Bem, Danda, aí eu tenho o valor de x elevado ao quadrado, mas o que me interessa é o valor de x. Então, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, e passar para o segundo membro da equação. Já que ele está em forma de raiz, em forma de potência, vai passar em forma de raiz, que é a operação inversa. Então, eu sei que x é igual a 30, a raiz quadrada de 30,25, ou 30 inteiros e 25 centésimos. Posso escrever dessa maneira, para facilitar a minha vida. X é igual a raiz quadrada de 30 inteiros mais 25 centésimos. Isso vai ficar assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 3.000, no caso, e 25 sobre 100. Beleza? Danda, por que 3.025? Se eu tenho 30 inteiros mais 25 centésimos, vou fazer essa continha aqui de lado. 30 mais 25 centésimos. Eu vou entender que aqui eu tenho um denominador 1, mas para me igualar, eu vou ter que... para me somar, eu vou ter que igualar os denominadores. Então, eu quero uma fração, essa primeira fração, equivalente a 30 sobre 1, cujo denominador seja 100. Eu fiz o que com 1 para transformar em 100? Multipliquei por 100. Vou fazer a mesma coisa com 30. 30 vezes 100
vai dar 3.000, mais 25 centésimos. Igualei os denominadores, basta repetir os denominadores e fazer a operação com os numeradores. 30, 3.000 mais 25, 3.025. Beleza? Voltando para cá, ó, vou voltar lá para aquela tabelinha que nós fizemos para achar a raiz quadrada desse número aqui, ó. 3.025. Vamos lá. Vê. Eu sei que 5 vezes 5 é 25. Então, 50 vezes 50 vai ser 2.500. Eu sei que 6 vezes 6 é 36. Então, 60 vezes 60, 3.600. Só voltando lá para a gente recordar o número em questão, 3.025. 3.025 está entre 2.500 e 3.600. Então, a raiz quadrada de 3.025 vai estar entre 50 e 60. Já que ele termina em 5, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 3.025 é 55. Eita, 5 feio. Deixa eu apagar aqui para a gente botar uma letrinha bonitinha. E a raiz quadrada de 100 é 10. Feito isso, eu tenho o quê? 55 décimos. Simplificando isso, ou dividindo 55 por 10, eu vou obter 5,5. Eu não sei se lá está em centímetros, vamos verificar. Quilômetros. 5,5 quilômetros. Não deu para escrever aqui. Vamos apertar aqui para ficar bonitinho. Beleza? Bem, feito isso, eu vou pedir para que vocês tentem fazer a alternativa C e a alternativa D. Beleza, gente? Até a próxima.